A primeira edição de 2022 da pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos, a chamada PQRS, trouxe um novo recorde para o percentual de famílias endividadas. Divulgada pela FEComércio RS na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, a PQRS registrou em 91,9% o percentual de famílias endividadas no Rio Grande do Sul. O resultado superou o recorde anteriormente estabelecido no mês de dezembro, que era de 88,7%. O percentual de famílias que se considera muito endividada também teve aumento na passagem do mês. Em dezembro, esse percentual era de 20,9%, em janeiro marcou 23,3%. O maior resultado desde outubro de 2017. Esse quadro se reflete no mercado imobiliário? Bem-vindo ao Consumidor RS, presidente Moacir Schuchster, presidente do Secov RS HDM. Uma alegria tê-lo conosco, presidente. Alegria minha sempre poder conversar contigo e que sempre deixa sempre um gostinho de quero mais. Então vamos matando a saudade mensalmente. É isso aí. Presidente, pesquisa recente da FEComércio, da área da economia, e logo depois da sua entrevista eu vou entrevistar a Patrícia Palermo sobre o impacto da guerra da Ucrânia aqui na nossa economia. Uma pesquisa recente da FEComércio mostra que o grau de endividamento do consumidor gaúcho aumentou, presidente. Isso está se refletindo no mercado imobiliário, presidente? Olha, por enquanto, os dados que possuímos, especialmente sobre inadimplência, eles permanecem iguais, tanto na locação quanto em condomínios. É bem verdade que na locação a inadimplência é pequena. É pequena. E tem se mantido assim no nível aceitável, porque a quantidade de ações que vão para a justiça cobrando aluguéis atrasados é muito pequena, de modo que os inquilinos estão fazendo a sua parte regularmente. No que concerne ao condomínio, infelizmente, houve uma lei que colocou em um limite de 2% na multa de atraso nas cotas condominiais. E isso fez com que, no momento em que o sujeito está com o orçamento apertado e ele precisa escolher entre o condomínio, sei lá, e o cartão de crédito, para usar exemplo assim bem distante, a verdade é que ele escolhe pagar primeiro o cartão de crédito, que cobra dele 10%, 12% ao mês. E depois ele vai tratar de pagar o condomínio, que ele acaba pagando, porque o nível também de ações cobrando o condomínio é muito pequeno. Então, o que se nota é o seguinte: antes do Código Civil, que diminuiu a multa, nós estávamos numa média de 10% de atraso no primeiro dia. Hoje, estamos com uma média de 15%. Então, aumentou 50% a inadimplência. Então, isso é lamentável, porque eles não precisavam ter feito isso, porque isso complicou tremendamente o orçamento dos condomínios, porque no momento em que alguém deixa de pagar a sua cota condominial, os outros é que tem que pagar, né? Essa é a situação. É verdade. Presidente, o senhor está vendo com aflição essa guerra da Ucrânia, presidente? Sim. O problema que eu percebo aqui no meu canto é de que nós vivemos já naquilo que se sonhava no passado e tal, que é um mundo globalizado. Ou seja, todo mundo tem relações, todo mundo tem negócios com todo mundo. E aquele que produz mais barato fornece para aqueles que não têm e vice-versa. Então, nós temos hoje um comércio mundial que é muito forte. E esse comércio mundial, ele está de tal maneira interligado que onde dá um solavanco num país ou numa região, reflete nos outros. Aqui no Brasil,
nós temos exemplos de variados, mas nós não precisamos ir para o país, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aqui por exemplo, já começa aqui que nós somos um estado eminentemente agrícola, embora tenhamos uma indústria respeitável. Isso. É que nós precisamos do adubo, né, dos fertilizantes. E é justamente naquela região que produzem. Bom, aí entra os outros países e dizem, bom, nós vamos, então, aplicar sanções econômicas ao país agressor. Bom, no momento em que ele aplica essas sanções, fica todo mundo congelado. E aí quem precisa, por exemplo, dos produtos de lá vai sofrer. É bem verdade que a nossa ministra da Agricultura, que é, de fato, uma grande ministra, já declarou de que nós temos fertilizantes pelo menos até outubro. Então, estamos mais ou menos cobertos. Se essa situação não se resolver até outubro, estamos encrencados. E só que, se isso consola, é nós e o mundo, porque muita gente depende de lá e eles dependem da gente. Então, o que é lamentável em tudo isso é que, em pleno século XXI, nós... parece que estamos no século XXII, né? Não, XXI. No século XXI, nós tenhamos um país agredindo o outro. Quer dizer, isso quando não há mais necessidade. Sim, inclusive, há teorias que apregoam a necessidade de abolir fronteiras, vem um cidadão e entende que essas fronteiras estão desguarnecidas e que ele precisa cuidar, etc. O problema é que a gente não entende isso, porque se a Ucrânia é limítrofe com a Rússia, muito bem, aí fica anexada a Rússia, por exemplo, mas aí ele já fica limítrofe a outro país, e aí vai invadir de novo. Então, é algo assim que a razão não percebe bem, e enquanto isso, morrem pessoas inocentes na Europa. Essa é a questão. Vamos voltar para o nosso assunto de locação. O que o senhor acha desses aplicativos, Airbnb, etc.? Tivemos um caso em São Paulo, num condomínio fechado, em Alphaville, que uma quadrilha de bandidos alugou uma casa dentro de um condomínio e realizou vários assaltos lá. Isso não é uma coisa perigosa, presidente Massachusetts? Qual é a sua opinião a respeito? Pois é, eu tenho que ter um certo cuidado em tratar disso, porque quem faz isso acabam sendo essas novas ideias, são empresas que, de certa forma, estão associadas a algum Secov, etc. Mas a verdade, eu tenho a impressão de que isso não é refutável, porque é o seguinte: quando a gente faz uma locação e enxerga olho no olho o inquilino, e, não obstante todos os documentos que ele traga, etc., tu enxerga olho no olho e tu conversa. E a gente sabe que, numa conversa, acaba se absorvendo muito da personalidade daquele candidato a inquilino. Pois muito bem, no momento em que nós impessoalizamos essa relação, há um risco muito grande. Eu acho que há um risco muito grande. Entretanto, isso é muito afeito aos jovens. Os jovens entendem, isso tem que ser rápido e tal, e coisa e tal. Entende? Mas o que acontece? Acontece que se coloca dentro de um condomínio pessoas, muitas vezes, não adequadas para aquele condomínio, para dizer o mínimo. Então, isso é uma coisa muito perigosa, no meu ponto de vista. Assim como, por exemplo, e nada contra as empresas que estão trabalhando nisso, mas é a questão da portaria remota. A portaria remota é algo que me deixa alarmado também, e aí eu vou deixar claro de que se trata de uma opinião pessoal e não uma opinião do Secov, mas a verdade é a seguinte: qual é o fulcro da coisa? É saber o seguinte: essa empresa
consegue uma portaria, ou, digamos, gastos do condomínio, uns 30% menos. Isso é o que eles alegam, né? Então, só que, veja bem, essa economia é proporcionada pelo fato de que, em vez de nós termos um porteiro dedicado àquele condomínio, nós temos uma pessoa lá na central que controla isso e ele tem que acompanhar 4, 5, 6 condomínios para que a economia de escala alcance o desiderato. Então, o que acontece? Não é possível que ele fique atento a um condomínio, a outro condomínio, porque enquanto ele se dedica a um, os outros não tem ninguém observando. Então, alguém diz, mas quando tem uma incidência qualquer no condomínio, isso é chamado a atenção e o camarada se dedica. E quando isso acontece simultaneamente em 2 prédios ou 3 prédios? E assim por diante. Então, existem alguns senões que ainda não foram devidamente aplanados. A verdade é de que as portarias presenciais ainda são as mais seguras, com todos os defeitos que tem qualquer atividade humana, né? Então, eu digo para ti que é muito interessante o ser humano ser inovador e criando racionalidades, etc. Acho isso fantástico e é da nossa essência, o de modificar para melhor. Entretanto, às vezes a gente tem que observar se aquilo não está trazendo também inconvenientes e até maiores. A gente já sabe que tem alguns prédios que usavam a portaria remota e que retornaram ao status quo ante, como diria o advogado. Então, voltaram atrás. Mas tem novos aí que estão tocando para frente. E digo mais, eu digo que o condomínio que tem muito idoso, esse condomínio ele tem a necessidade, praticamente, do porteiro presencial. Isso é muito importante, não só pela segurança, mas também pelos serviços que prestam um porteiro que cuida do seu condomínio direitinho. E a gente percebe que hoje também, com uma das novas facilidades, por exemplo, comprar remédio por telefone, comprar comida por telefone, etc., tudo isso convém à intermediação do porteiro presencial. Então, eu não quero tomar partido assim pelo Secov, mas, pessoalmente, eu tenho muita restrição a esse tipo de atividade. Presidente, para a gente já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de ficar bastante tempo com o senhor. Mercado imobiliário aquecido no litoral. Continua, presidente. Eu estou vendo construções novas, empreendimentos novos em grande quantidade. Ele continua aquecido, o mercado no nosso litoral? O mercado do litoral, ele continua muito quente, digamos assim, através de condomínios, né? Porque o condomínio ele traz uma série de vantagens, especialmente para aquele que passa a ter a segunda residência lá na praia, né? ou na serra. Então, isso é uma realidade. A residência solitária, digamos, aquela que é sozinha, essa continua naquele seu padrão, não é tão rigoroso, porque, assim como a gente percebe alguma construção nova, a gente verifica também que tem muita casa à venda. Então, eu diria que o litoral já passou por uma espécie de boom, mas agora está voltando, eu espero que é uma certa normalidade. Então, é algo que ainda tem que se observar. O que parece ser uma realidade é que as residências na praia, com o advento da pandemia, passaram a ter um valor adicional. E muita gente já se acostumou, inclusive, a trabalhar
nessa segunda residência. O que não impede ele continuar com a primeira, porque vai chegar o inverno, etc., e isso vai acabar por mostrar que nem sempre uma praia é tão aprazível assim. É verdade, principalmente no nosso inverno. Aquele vento gelado correndo, né, presidente? Presidente Moacir Chucks, que alegria tê-lo conosco. É nosso. O senhor passou bem esses dias de carnaval? Descansou, presidente? Não, foi tudo bem. Eu até trabalhei um pouco e tal, mas eu passei muito bem e fiquei em casa. E como a gente aproveita, né, muita leitura, alguma maratona televisiva e assim por diante. Mas, enfim, a leitura é a nossa salvação. É verdade. Presidente, muito obrigado pela participação conosco. Um abraço bem carinhoso para o senhor. Uma boa semana. Fique com Deus, presidente. Igualmente, é sempre um prazer falar contigo e continue nessa faina que ajuda muita gente a se encontrar nesse mundo tão tumultuado. Um abração a ti e aos que nos assistem.